Eu gosto de dizer que eu não encontrei o trabalho escravo, que o trabalho escravo me encontrou. Né? Eu já rodava o Brasil fazendo reportagens, grandes reportagens sobre problemas e violações de direitos humanos, e dentre todas as piores violações que eu encontrei estava o trabalho escravo contemporâneo. As piores condições, as mais aviltantes situações estavam lá. 在台湾，我们在做这个渔业的这个劳动者这个劳动贩运的问题上面，已经在这几年来有一些进步，但是还有很大一段距离，那就是在境外聘雇的渔工的这一块人权的部分，还没有办法掌握到很完整的状况。C'était les choses qui m'ont poussée dès le début. Je m'occupais de la question des femmes victimes de violences, des femmes en situation difficile et des enfants en situation difficile. Et c'est à travers ce processus que je remarquais qu'il y avait des cas. Et c'est à ce moment-là que je m'étais dit, il faut essayer de changer ce fait. Il faut donner une voix à ces victimes. Il faut trouver des solutions pour leur remettre leur dignité humaine qu'ils ont perdue. Olha, tem muitas histórias que acho que eu acabo encontrei ao longo do tempo. As mais tristes as histórias mais tristes são aquelas que envolvem crianças, né? Quando você mistura trabalho escravo com trabalho infantil. Então, crianças que como Pedro, que cortava toras tão grandes que dois homens adultos não podiam abraçar, ficava exposto à chuva, a sol, a tempestades na Amazônia, usando motosserra, limpando pasto. E com 14 anos de idade, né, tinha pegado várias malárias, dengue, tinha sido dado de presente pela mãe para uma família que depois o explorou. Havia um senhor, acho que é o seu Manuel, que morava no Maranhão, no sul do Maranhão, e ele me contou a história dele e ele me falou que foi vendido, acho que foi por R$80, né? Ele e outros colegas foram vendidos de uma pessoa para outra para trabalhar numa fazenda. Ele viu a cena, as pessoas pagando, né, por eles. E depois essa pessoa não podia sair, ele contava, e isso me marcou muito, porque ele, analfabeto, sem estudo, né? Então, essas histórias de criança são sempre aquelas que chocam mais, porque é aquelas que demonstram nossa completa e total incompetência em lidar com o futuro do país, né? Muitos dos escravos adultos, eles foram crianças que trabalharam. Eu já fiz pesquisas em parceria com outras universidades do exterior, e a gente chegou a essas conclusões de que o trabalho infantil leva ao trabalho escravo. 我们中国人有一句话，就是己所不欲，勿施于人。那我们当然不希望我们变成是一个人口贩运的帮凶。那我们也应该要发挥人饥己饥、人逆己逆的精神，来帮助这些落入人口贩子的手中的这些人们让他们可以脱离这种被剥削的情况。那我觉得这个 TIP report 一定程度的对于台湾的政府在执法上面的一些压力跟一些建言台湾政府我相信他们可以听到，而且也可以透过这样子的国际的这个关注，能够带到国内当中，可以在法律规范上面可以有进一步的修正或是改善。Ce qui m'a touchée dans la question de la traite depuis que j'ai commencé le travail à ce propos est que les victimes ne se reconnaissent pas elles-mêmes en tant que victimes de traite. Elles se présentent toujours sous d'autres auspices. C'est la chose la plus touchante et émouvante dans la question.
c'est comment leur expliquer déjà la situation où ils se trouvent et comment les protéger et comment garantir qu'ils ne soient pas, encore une fois, dans les mains des malfaiteurs.